Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, vamos tratar de sucessões. Especificamente, vamos falar a respeito da herança jacente e da herança vacante, certo? Essas disposições acerca de herança jacente e herança vacante, elas estão disciplinadas no Código Civil, nos artigos 1819 a 1823, e também no CPC, nós temos disposições sobre o procedimento que deve ser adotado nos casos de jacência e de vacância, que são os artigos 738 e seguintes do CPC, do Código de Processo Civil, certo? Então, para que a gente possa começar, precisamos primeiro entender o que é herança jacente. O que chamamos, ou o que podemos chamar de herança jacente? E nós consideramos a herança como jacente naquelas situações em que, ao falecimento do indivíduo, e este indivíduo não deixa testamento e nem nenhum herdeiro legítimo conhecido. Então, nesses casos, os bens que compõem o acervo hereditário não podem ficar soltos, sem administração. Nessas situações, portanto, a legislação, tanto o Código Civil como também o CPC, estabelecem um procedimento que deve ser observado para que esse patrimônio seja entregue nas mãos daquele herdeiro que tenha o direito e que venha a se habilitar posteriormente, porque no momento do falecimento se desconhece a sua existência, ou ainda, em caso de não haver efetivamente nenhum herdeiro que venha a se habilitar durante o período, que esse patrimônio deixado pelo falecido venha a ser entregue, passe para o domínio do município onde estiverem localizados esses bens, ou, se estiverem localizados em território do Distrito Federal, entregues ao DF, ou ainda para a União, se estiverem em território federal. Mas, para que isso aconteça, existe todo um procedimento que deve ser observado, e é o que nós vamos, então, verificar agora. O artigo 738 do CPC, ele diz o seguinte: nos casos em que a lei considere jacente a herança. E aí, quais são os casos, então, em que a lei considera jacente a herança? Aquelas hipóteses previstas lá no Código Civil, no artigo 1819, ou seja, falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido. Então, nesses casos é quando a lei considera jacente a herança. Então, voltando para a redação do 738, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Então, vai acontecer, nesse caso, um processo de arrecadação que será feito, esta arrecadação, por parte de um curador, nomeado pelo próprio juízo, com a finalidade, então, de fazer essa arrecadação. Vai ficar o curador responsável por conservar esse patrimônio, por administrar esse patrimônio, por representar a herança em juízo, né? O juiz vai determinar, dentro desse processo de arrecadação, que sejam verificados todos os bens, inclusive bens móveis, eventuais cartas, documentos que possam ser encontrados no local do domicílio do falecido. E vai ser feita uma espécie de uma entrevista com os vizinhos, com as pessoas conhecidas, a fim de identificar a existência de algum herdeiro passível, né, com legitimidade para receber essa herança. Todos os documentos, cartas, papéis, enfim, que forem encontrados no local do domicílio do falecido,
serão entregues ao juiz, serão arrecadados, entregues ao juiz que vai analisar esses documentos a fim de verificar a importância deles, se existe alguma informação ali constante que possa indicar a existência de outros bens ou ainda indicar a existência de algum herdeiro. E, uma vez feita essa análise por parte do juiz, o juízo determina que sejam esses bens empacotados, lacrados, para serem entregues ao sucessor do falecido, ou, caso não haja nenhum herdeiro habilitado, no momento em que for declarada vacante a herança, esses documentos poderão, então, ser incinerados, certo? Muito bem. Uma vez feita essa arrecadação dos bens, nos moldes muito semelhantes à situação dos bens dos ausentes, será feita a publicação de edital na plataforma de editais do CNJ e no site do Tribunal de Justiça a que estiver vinculado, e esse edital ele vai permanecer publicado pelo período de 3 meses. Este edital vai dar um prazo de 6 meses para que eventuais herdeiros, sucessores se habilitem, certo? E aí, uma vez não tendo havido nenhuma habilitação, passado já 1 ano da publicação do edital, então, vejamos, são 3 prazos diferentes. 3 meses é o prazo que o edital fica publicado na Rede Mundial de Computadores. 6 meses é o prazo que o edital concede para que eventuais herdeiros se habilitem para receber a herança. E 1 ano, a contar da publicação do edital, é o prazo que, se não houver nenhuma habilitação julgada ou nenhuma habilitação pendente, enfim, não houve habilitação de nenhum herdeiro, então 1 ano a contar da publicação do edital, a herança vai ser declarada vacante. E aí, uma vez declarada vacante a herança, isso não vai trazer prejuízo para os herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge. Mas, se os colaterais, que são irmãos, sobrinhos, tios, primos, enfim, aqueles parentes colaterais até o 4º grau, se estes não tiverem se habilitado até a declaração da vacância, ficarão excluídos da sucessão, nos termos lá do artigo 1822, parágrafo único do Código Civil, certo? Então, declarada vacante herança, herdeiros necessários não têm prejuízo, mas os colaterais ficam excluídos de eventual sucessão, certo? E aí, uma vez declarada vacante a herança e passado já 5 anos da abertura da sucessão, é que esses bens que até então não têm nenhum herdeiro para receber, serão entregues ao município, se estiverem localizados no domínio do município, ou ao Distrito Federal, se lá localizados esses bens, ou à União, se estiverem em território federal, certo? Então, este é o conteúdo que nós tínhamos previsto para trabalhar, considerando aí a situação da herança jacente e da herança vacante. Tranquilo? Sereno?